Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao BISECcast, o videocast da WIMI, onde a gente entrevista líderes e hackeia a trajetória dessas lideranças de sucesso que a gente admira muito aqui na WIMI. Hoje eu estou muito feliz de receber a Estela Brandão e a gente vai falar um pouquinho sobre como estratégias de dados podem ser um diferencial poderoso para maximizar a lealdade dos clientes. Nesse cenário que é cada vez mais competitivo, a velocidade das mudanças, as organizações tendo que se reinventar e ser cada vez mais relevantes, é importante a gente entender comportamento dos nossos clientes, jornada e personalizar essas interações, né, para que a gente possa construir relações que sejam duradouras e aumentar a fidelidade. Então, Estela, bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui comigo, obrigada. Obrigada, Kia, estou muito feliz de estar aqui também, muito legal. Gente, a Estela tem uma trajetória super legal, é formada em matemática, depois ela conta pra gente um pouquinho mais. Hoje ela é CDO, então é Chief Data Officer da Smiles e CLO, Chief Loyalty Officer da Go. Ela tem mais de 10 anos de experiência no setor de CRM, Analytics e Pricing. É especialista em transformar dados em estratégias que impactam diretamente a experiência do cliente e os resultados do negócio também. Ela tem liderado iniciativas de segmentação, fidelização de clientes que geram resultados expressivos, além de ter uma atuação importante de planejamento e desenvolvimento das estratégias baseadas em dados. Então, Estela, obrigada de novo pela sua presença. E, para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória até chegar na Smiles e na Go. Eu acho que é uma... Eu vou tentar ser um pouco resumida, porque é uma trajetória um pouco longa, mas eu acho que tudo começou ali na escolha da faculdade. Uhum. Então, eu sempre gostei muito de número, de conta. Desde pequena, sempre gostou? Sempre tive uma quedinha, eu diria. Legal. Sempre tive uma quedinha. Então, tive vários tipos de emprego ali na pós-adolescência, mas eu comecei a me encontrar mesmo quando eu fui trabalhar numa consultoria estatística. Uau. Então, eu estudava, foi um estágio, começou como um estágio, depois eu fui efetivada, era uma consultoria pequena que prestava serviço para a Unilever, e meu chefe era estatístico. E aí que eu comecei a entender o que era mundo corporativo e o que era dado, informação. Mas, na época, a gente fazia tudo em Excel, em banco de dados em Access. Uhum. Mas aí fui começando a entender como que você começava a pegar números para transformar em informação para as áreas de negócio poderem tomar decisão. Então, eu trabalhei 2, 3 anos nessa consultoria. Uhum. Aí, depois, eu comecei a fazer movimentos para outras empresas maiores. Então, eu trabalhei na Bombril também um tempo. Aí, fui para banco depois. Então, trabalhei no Citibank, fui para Itaú, sempre na área de dados. Uhum. Então, dados para crédito, dados para portfólio de cliente, portfólio de produto. Então, analisando o produto está bom, o produto está ruim, o que tem que fazer para o produto melhorar. Uhum. E aí, entre análise de dados e modelagem estatística, sempre nessas frentes. Uhum. Olhando muito para cliente, performance de cliente. Quando eu fui para a Smiles, então aí eu aceitei, eu tinha uma pessoa que tinha trabalhado comigo no banco, o André Fellauer, que hoje é CEO da Livelo, ele que me levou para a Smiles. A Smiles tinha acabado de separar da Go, era uma empresa de 45 pessoas, num escritóriozinho pequenininho. E a gente... eu fui para cuidar da área de CRM, então, olhar cliente, olhar base, olhar performance, e não tinha absolutamente nada, assim, né? Tinham acabado de mudar sistemas, ninguém nem sabia, assim, quantos clientes temos. Não sabia. Não tinha. Ainda não tinha. Não tinha direito. E era muito pequena, a área de CRM era eu e a diretora só, e aí a gente veio construindo, aí, nesses últimos 11 anos, toda essa parte, essa estrutura de cliente, de olhar cliente, como que a gente monta estratégia, como a gente monta banco de dados, né, com informação. Uhum. E aí foi crescendo, então era só o CRM, mas que também era a área de Analytics, que também era a área de dados, que também era a área de modelagem. Uhum. Hoje eu já tenho separadinho, as atividades já estão separadas, mas no começo era tudo junto.
Então, eu olho para trás assim e tenho muito orgulho de ver, né, nesses 11 anos a gente saiu assim de quase zero para muita coisa. Assim. Então, tenho bastante orgulho do que a empresa se transformou, né? E de ter feito parte desse crescimento também. Sim, a principal plataforma mais completa, né? Desses programas de fidelidade no Brasil, quando a gente pensa nisso. E você já estava em grandes empresas e aí foi para a Smiles, que era menor, né? Exato. Como que foi essa decisão, assim? Então, na época, eu era mais jovem. Eu era bem mais jovem. E... Eu tava bem também no banco, eu já tinha ali uns 6 anos de banco. E aí, quando esse antigo chefe chamou para a gente ir, ele chamou muito nesse desafio. Olha, banco você já sabe como é, você sabe como é a rotina, sabe como é que vai ser. Aqui a gente não sabe, né? Mas vai ter a oportunidade de construir tudo, né? E da gente fazer o que a gente acredita, como a gente acredita. Então, a minha mudança foi mais confiando no espaço de crescimento e desenvolvimento. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, de verdade. Porque, com certeza, foi o que alavancou também a minha carreira, né? Porque não tinha nada, então só tinha eu. Sim, tinha espaço para crescer, né? Tinha muito espaço para crescer. A gente foi contratando as pessoas e foi crescendo e desenvolvendo. Então, foi muito nesse clima de startup mesmo. Então, vamos fazer, vamos acontecer. Foi pelo desafio mesmo. Boa. E hoje é uma empresa grande. Sim, de novo. Hoje, ainda com um pouco de clima de startup, mas dentro da Gol, uma empresa gigante com um monte de outros desafios. Mas os desafios, eu falo para o meu time, né? Todo ano a gente mudou de empresa. De 2014 para 2015 foi outra empresa, de 15. Então, assim, eu não me sinto entediada nem um pouco. Não tem, sempre desafios. Sempre, todo ano é uma empresa nova. Boa. E aí vocês têm... Falando de fidelização primeiro, né? Então, vocês têm essa missão de fidelizar, de entregar valor, de manter as pessoas com vocês. Eu queria saber o que é fidelização para você e como que vocês conseguem manter tantas milhões de pessoas fiéis à marca. Eu acho que tem muitos pilares, né? Não eu acho que marca é um pilar forte também. Você também tem que demonstrar uma marca forte, tem que demonstrar um posicionamento de mercado, mas tem que ter produto, né? Tem que ter produto, proposta de valor consistente ao longo dos anos, porque eu penso muito assim. Faz 11 anos que eu estou na Smiles, né? Então, a gente tem lá qual que é o cliente mais rentável, qual é o cliente que ainda está num começo de jornada. Quando eu entrei, tinha cliente que tinha acabado de se cadastrar e hoje ele já tem 11 anos de cadastro. Então, lá atrás, ele não era rentável. Eu estava começando a entender. Hoje, ele é um dos clientes mais rentáveis. Então, o programa de fidelidade, e principalmente para esse business de aérea, né, que é o programa de lealdade, junto com o aéreo, é relacionamento de longo prazo. Então, assim, as pessoas têm cadastros há 20, 30, 25 anos, né? E aí, o ponto é, quando você tem cliente há 10, 15 anos, você precisa ter consistência ao longo dos anos. Então, o que a gente mais se preocupa é de ter uma consistência ao longo dos anos da proposta de valor. Então, não posso mudar a regra no ano, mudar a regra no outro ano, muda demais. Regras vão mudar sempre, porque o mercado muda, tudo muda. Mas a gente precisa ter o mínimo de coerência para manter esse relacionamento, né? E inovação, que é um pouco do que a gente falou um pouco. Não no sentido de hype tech, mas de inovação, de ter novidades. Porque se você fica o mesmo programa sempre, com as mesmas coisas, e o site não muda, o app não muda, não tem coisa nova, o mundo muda e você pode acabar perdendo o cliente. Assim como a Smiles foi mudando todo ano, para o cliente também ele tem que sentir, nossa, mas isso aqui é novo, isso aqui eu nunca vi, para você manter esse relacionamento ativo, né? Ativo e interessante ao longo dos anos, né? Porque o cliente vai amadurecer, ele vai se transformar num cliente mais rentável. Se ele ficar com você, ele acreditar em você, a gente cresce junto com os clientes, né? Sim. E aí precisa de novidade. Precisa de novidade. Então, essa inovação é evolução constante, mas com coerência. Tem que ter uma... Sem dar a sensação de que mudou demais a ponto de perder a proposta de valor, a conexão com o cliente, aquilo que ele entende que é.
Legal essa sua visão de longo prazo, né, e de consistência, porque às vezes a inovação vem e a gente quer fazer rápido e quer mudar demais. Às vezes tem uma hype de tecnologia, mas quando você tem uma marca, você precisa se manter consistente na proposta de valor. É uma marca de 30 anos, né? E a gente não tem poucos clientes que estão cadastrados há 30 anos. Então, como que eu também tenho um programa para manter esse relacionamento com esse cliente antigo e ser capaz de atrair o novo, que daqui a 10, 15 anos vai ser um cliente tão rentável quanto esses antigos que já amadureceram, né? Então, a gente tem uma base muito grande, então a gente está aí com 23 milhões de clientes cadastrados. Claro que não são os 23 milhões ativos ali transacionando, mas a gente tem uma base que também cresce de cliente ativo que transaciona. E tem de tudo. Então, eu tenho o cliente de 80 anos, que era da Varig, e continua trazendo seus pontinhos. E eu tenho bebês de 3 anos, que o pai criou a conta. Já criou a conta. Já criou a conta para começar a acumular desde cedo. Uau! Como é que eu atendo esses dois públicos? Como é que eu crio produto para esses dois públicos? Como é que eu converso de um jeito com... Eu tenho um cliente que é do interior, do Mato Grosso, que faz viagens a trabalho, que é do agronegócio. E eu tenho o nômade que mora em São Paulo, mora no Nordeste, mora em Manaus. Como é que eu atendo? Como é que eu crio produto? Como é que eu mantenho... Como é que eu consigo ter uma plataforma que atende esses dois públicos? É muito cliente. Sim. A Gol coloca aí 180 mil pessoas em avião todos os dias. Meu Deus. E aí tem gente que gosta de A, tem gente que gosta de B, tem gente que gosta do verde, tem gente que gosta do azul. Pequenas mudanças de cor no site agrada muita gente, desagrada muita gente. Então, acho que o desafio de dado CRM, de loyalty, é conseguir dar uma segmentada nessas necessidades para a gente poder tentar atender bem todos os nichos de clientes para poder ser um programa grande e abrangente. Legal. Você estava falando um pouquinho disso das squads, das jornadas. Sim. Como que, então, já te voltando à pergunta, né? Como que você usa esses dados para fazer essa conexão com a proposta de valor? E se tem algum case que você pode contar para a gente, onde vocês aplicaram tudo isso? Não, eu acho que o case é todo dia. Eu acho que não tem um case específico, né? Então, entender quem é o cliente com os dados, né? Com os dados do que ele transaciona, do que ele me fala quando ele me liga, do comportamento da jornada dele web. Então, hoje eu sei se o cliente rola até o final da página, se ele não rola, se ele ficou desesperado tentando clicar num botão que não era clicável. O que ele tentou falar comigo não ajuda, e aí talvez ele ficou preso e não conseguiu. Se ele tentou resetar a senha dele, não conseguiu. Eu tenho também as informações de quando ele tentou embarcar, se o voo dele foi cancelado, quanto tempo ele ficou esperando no aeroporto. Você tem muitos dados, né? Então, a gente está falando de milhões de pessoas. Exato. E aí, né, depois de 2021, quando a gente também reincorporou dentro da Gol, a gente foi descobrindo esse novo mundo também da jornada física do cliente. Então, enquanto nós éramos empresas apartadas, eram mundos um pouco mais complexos de fazer o cruzamento dessas informações. Hoje a gente já tem uma visibilidade muito maior e para conseguir ter um pouco do DNA do que acontece com o cliente, para chegar nesse ponto de falar, bom, a Kia tem esse comportamento, passou por essa dificuldade, mas o que ela espera? Para ela tudo bem, ela é uma pessoa que viaja sempre, uma pessoa que viaja pouco. Preciso cuidar mais, cuidar menos. Ela é um cliente de alto valor, é um cliente mais esporádico. Então, juntar todos esses dados é o primeiro grande desafio. Sim. Então, não é trivial, né? É muito sistema, muito dado. Acho que todo mundo passa por isso. Não é tão tranquilo. E você vai gastar 40% do tempo no mining de dados para eles ficarem palatáveis, né? Então, para você juntar... Ele estava em que site quando ele veio para o meu? Né? Ele clicou em que mídia? Né? Ele foi impactado por qual tipo de mídia? Né? Ele abriu meu e-mail, ele não abriu? Né? Então, juntar todos esses dados é 40% do tempo. Aceitar isso de cara é importante, isso, né? Aceita Porque não isso. vai sentar lá numa dash maravilhosa e ter todas as respostas. Não vai. Assim, eu acho que por volta de 30%, 40% do tempo é no tratamento. Né? IA
deve facilitar daqui para frente. Mas ainda tem um caminho para absorver inteligência artificial nesses processos de tratamento de dados. Assim, não é também, ainda não está, já tem bastante coisa acontecendo, mas para você introduzir isso numa empresa consolidada ainda não tá tão rápido, né? Porque você tem problemas de segurança, não é qualquer IA que você vai colocar, quem que vai poder usar a IA, como é que é a governança, porque né, tem muito cuidado que você precisa ter quando você está falando de uma empresa grande. Quando você é uma startup, acho que é mais simples, você coloca lá, testa e vai. Só que a gente tem aqui muito compromisso com governança corporativa, LGPD, dado de cliente. Sim. Então, é muito delicado. Então, tem algumas camadas para a gente tratar ainda. E aí, depois, você vai ter aí uns 60%, 70% do tempo investigando o dado. Né? Investigando, analisando, entendendo como é que você consolida isso numa conclusão de quem é a pessoa, qual o potencial dela dentro do nosso negócio e como que você cria um produto para ela. Demais. E aí, puxando o case recente, que vocês lançaram recentemente a gamificação no programa de passageiro frequente, né, da Smiles. Sim. Então, como que foi essa jornada de criar uma proposta que é mais simples, flexível, super transparente, usando a inovação como esse veículo? Super. Eu acho que veio disso. Então, essa área que cuida mais focadamente no passageiro frequente, já estava estacionada há alguns anos, então, por N dificuldades, pandemia e tudo mais. Então, já fazia um tempo que a proposta para esses clientes estava igual. Tá. Né? E a gente passou ali uns 6 meses estudando, fazendo pesquisa de campo, né? Pesquisa de benchmark de produto, benchmark em outras companhias aéreas também. Ouvimos bastante clientes. Acho que a gente chegou a entrevistar uns 7 mil clientes. Nossa! Para poder coletar, juntar os dados, o que os dados diziam e o que o cliente dizia, para ver onde que isso casa também, né? Para lançar essas alterações do programa, né? Então, aqui no Brasil, a gente foi o primeiro a lançar, né? Tem alguns concorrentes que agora fizeram algo similar, mas a gente lançou tem quase um ano, né? Tem quase um ano que a gente modificou. E a gente está colhendo muitos frutos, né? Porque o cliente realmente engaja, né? O cliente realmente ele enxerga os benefícios e ele quer conquistar aqueles marcos, né? Essa sensação, né, de eu não tenho mais só 2 pontos para chegar, eu tenho vários pontos para chegar, eu vou ter recompensas no meio do caminho, é uma tendência para a loyalty. Fidelidade de aéreo ou não, mas é uma tendência porque você consegue ter aquele cliente sempre pensando. Na hora que ele vai tomar uma decisão, ele vai pensar: o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Com quem que eu vou comprar? Né? E acho que a gente está tendo bastante sucesso e veio muito de ouvir o cliente mesmo, de ouvir as necessidades do cliente, tentar manter a inovação acontecendo. Muito legal. A gente fez até recentemente A gente tem falado muito sobre fidelização e sobre principalidade também, né? Então, quando você traz isso de o cliente ele pensar para tomar uma decisão. Sim. Então, hoje, é até difícil a gente pensar que o cliente vai ser fiel a um único app para qualquer coisa. É difícil. Mas a gente quer ser o principal, a gente quer ser lembrado. E essa gamificação, né, desses marcos de atingir... Super. Eu achei muito legal quando eu li mais sobre. E aí eu queria falar de hiperpersonalização. E você tem nas mãos esses milhões de dados, né? Porque são milhões de clientes gerando milhares de dados, então isso deve dar... como que você acredita que essa segmentação por meio de dados pode ajudar a oferecer ofertas? Acho que você já falou um pouco, mas como que essa grande quantidade de dados, como que você vê a hiperpersonalização? Sim. Porque é possível, mas também tem um desafio. Sim. É necessário chegar nesse nível? Qual que é a sua opinião? Sim. Não, eu acho que sim. Né? Eu acho que a gente está trabalhando para isso. Então, já faz uns 3 anos que a gente está trabalhando. A gente tem uma squad de personalização que ela é focada em juntar todos esses dados para conseguir dizer para as áreas de negócio qual é o produto, qual é o formato de apresentação do produto também, né? O que é o maior interesse para o cliente
e o maior interesse para o negócio também, né? A gente tem que ponderar um pouquinho também, né? Assim, também tem produto para vender, também tem meta para bater, a gente tem que tentar conciliar as coisas do que a gente vai oferecer para o cliente. Essa squad de personalização, ela está focada hoje na criação de vitrines, tanto para o app quanto para o site, com ali uma modelagem que diz o melhor produto, qual o melhor momento, qual produto eu ofereço agora, o que vai estar mais destacado para o cliente naquele momento. Mas eu entendo que existe um passo 2 na forma como a gente monta, olhando muito para a IA generativa. Então, a forma de conversar com o cliente, acho que ainda vai mudar bastante aí no próximo ano, né? Então, ao invés de eu ter lá os produtos numa vitrine, eu acho que vai ser muito mais conversacional. Então, eu acho que vai ter a pessoa que acabou de voltar de viagem e entra no site 10 Mais para ver a próxima viagem. Eu acho que a gente precisa introduzir, falando, e aí, como é que foi sua viagem? Deu tudo certo? Quer dar algum feedback? Embarcou tranquilo? Eu brinco um pouco com o meu time, eu falo, bom, eu tenho uma filha de 3 anos e eu tenho a conta dela, né, na Smiles. Eu falo, bom, ninguém nunca falou comigo sobre isso, né? A gente ainda não criou essa jornada, essa informação ainda está passando embaixo do radar e tem muita oportunidade, né, de como que eu vou fazer a minha viagem com minha filha, qual é o lugar para ir com criança. E como que isso pode ser mais fluido na minha jornada. Então, eu acho que... Só que para dar esse salto, eu acho que a gente vai ter que introduzir mais recursos de inteligência artificial para poder dar esse salto, né? Então, acho que a gente já tem uma plataforma de personalização bem robusta, mas acho que para chegar nesse hiperpersonalização, eu acho que ainda tem um caminho com o IA para apoiar, para poder ser mais escalável. Senão acaba não sendo tão escalável. É o que você falou, né? Você começou a dar esse exemplo, eu já fiquei imaginando 1 milhão de oportunidades de ativação desses clientes via interfaces conversacionais. Imagino vocês lá mergulhados no dia a dia. Além dessa tendência de mais GenAI, ou se usando GenAI, tem alguma outra tendência no mercado de loyalty ou pensando em dados que você enxerga? Assim, o que você vê no futuro? Qual que é a sua aposta? Olha, eu acho que eu falei um pouco, eu vejo mais nessa linha. Né? Eu acho que todo mundo quer tratar dados mais rápido para conseguir acertar e afinar mais a personalização, né? Para o cliente realmente se sentir mais abraçado pela empresa. Então, nossa, a Smiles realmente me conhece as minhas necessidades. Então, eu acho que todo mundo que é loyalty está tentando, claro, vai estar sempre pensando em produto, que precisa continuar criando, mas vai estar muito focado em conseguir escalar esse monte de dados para construir uma jornada única para cada cliente. Então, como eu falei, né, a gente tem são milhões e milhões de clientes e acho que está todo mundo sempre buscando não mandar comunicações genéricas, abrangentes, não causar frustração do cliente, que ele tem que abrir algo lá que faça sentido para ele. Quando ele entrar no site, o site tem que estar com a cara dele, tem que estar com o que ele quer. Eu acho que a tendência é conseguir escalar, porque eu tinha um chefe que falava, e eu concordo muito, que a nossa capacidade de segmentar talvez seja maior do que a capacidade de trabalhar segmentado. Porque quando eu quero personalizar, eu tenho os dados, eu consigo chegar numa persona quase única. Mas como é que eu transformo isso? Como é que eu executo isso dentro da empresa, com a agência, com quem vai escrever a comunicação? Eu preciso colocar a escala na forma também de comunicação, né? Então, eu consigo, às vezes, uma modelagem super afinada, mas eu não consigo trabalhar um por um. Eu não consigo criar uma comunicação um por um. Então, eu acho que o grande desafio vai ser escalar essa personalização. Né? O que você falou, né? Talvez segmentar esteja mais na nossa mão, mas depois disso executar algo que seja acionável. Que seja um desafio acionável. enorme, que né? Seja acionável. Pensando em
Eu quero fazer uma campanha, uma promoção para cada pessoa. Nossa. Eu consigo dizer qual é a melhor campanha para cada pessoa, mas eu consigo executar uma campanha diferente para cada pessoa? Ainda tem um desafio. Sim. Mas eu acho que esse desafio chega logo. É. Eu acho que mais um ano a gente deve estar, no máximo, a gente já deve estar com essa capacidade de desenvolver e de escalar bem mais afinada. Assim, é o que a gente está buscando dentro da empresa hoje. Demais. E aí, caminhando já para o nosso final, eu queria olhar um pouquinho para você pessoalmente, assim, né? Você é super jovem. Não tanto. Tem essa trajetória tão legal e diferente, né, no mundo de dados e tecnologia e produto digital. Qual dica você deixa, assim, para... Primeiro, como que é para você ser essa mulher jovem que também é mãe, você compartilhou que tem uma filha, nesse mundo de grandes organizações que é tão veloz e tão demandante? Eu acho que tem muitas dificuldades, né? Eu acho que ainda não é fácil, né? Ainda não, apesar de todas as camadas de privilégio que eu ainda tenho, não é fácil ser uma mulher no mundo corporativo, na área de dados que é muito masculinizada. Então, imagino. Acho que tem que perseverar bastante mesmo. Tem que ter rede de apoio, né, corporativo. Então, tenho grupos de mulheres que, né, em várias redes e várias comunidades, mulheres para dados, mulheres negras para dados, mulheres na programação. Eu acho que tem várias redes de apoio para começar, né? Acho que a gente força bastante buscar profissionais diversos para a gente conseguir ter um ambiente de troca bastante rico, né? É difícil, mas a gente segue se impondo, segue estudando na medida do possível. Eu tenho a minha própria rede de apoio, porque não é fácil. Minha filha tem 3, vai fazer 3. Essa idade, né? Demanda bastante. Idade que demanda bastante. E é bastante difícil conciliar, né? O trabalho é bastante puxado, mas aí você vai se apoiando, você se apoia na família, se apoia em profissionais, apoio das áreas de dados que a gente tem, porque você vai conhecendo, você vai se apoiando, é uma comunidade, né? Dados é uma comunidade, todo mundo se conhece, todo mundo sabe, a gente conhece quem está numa empresa, que vai para outra, que vai para outra. Então, perseverar, continuar, tentar se manter o mais atualizado possível, né? Então, tem muita coisa... tem muito hub de inovação de dados gratuito também, que você consegue fazer uma inception, estudar, ler a respeito. Você vai se mantendo atualizado, vai conhecendo uma pessoa, vai conhecendo outra, e você de dados gratuito também, que você consegue fazer uma inception, estudar, ler a respeito. Você vai se mantendo atualizado, vai conhecendo uma pessoa, vai conhecendo outra, e você vai conseguindo perseverar nesse ambiente, né? Acho que é isso. Não sou tão nova, mas pareço talvez mais jovem do que eu sou. Mas também me sinto nessa missão de ir puxando os outros jovens também, né? Os outros jovens, outras mulheres, e tentar dar oportunidade na medida do que eu consigo para que todos que queiram fazer uma carreira de dados, né, consigam encontrar na Smiles ou nos outros, na Gol também, oportunidade para crescer e perseverar. Demais. Se alguém que estiver assistindo a gente quiser contatar você, te mandar um oi, qual que é o melhor canal? Eu acho que... Poxa, pode me mandar no LinkedIn. Legal. Manda um inbox no LinkedIn, a gente conversa. Eu respondo todo mundo. Boa, muito bom. Stella, muito obrigada por esse bate-papo. Adorei te conhecer e saber mais sobre a sua trajetória, a sua visão. É como você falou assim, né? Não é tão comum termos mulheres nessas posições, com essa jornada. Então, obrigada por ter dividido com a gente aqui um pouquinho. Imagina, eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Foi um prazer e
o que vocês precisarem, eu tô aqui. Olha lá. Gente, para quem ficou com a gente até agora, muito obrigada por terem assistido mais um BSecCast, que é o videocast da UIMI, onde a gente entrevista profissionais tão inspiradores quanto a Estela. Acompanhem as redes da UIMI, caso vocês queiram saber um pouquinho mais. A UIMI é um estúdio de produtos digitais, então a gente vem apoiando aí as maiores organizações do Brasil e da América Latina, desde a concepção e estratégia até o lançamento e escala de produtos digitais. Então, para quem quiser saber mais, eu também estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.